Bom dia, a paz do Senhor a todos. Sejam bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos iniciando o estudo de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos. A gente já falou um pouco no domingo passado, e agora a gente já falou também das cartas de Paulo em geral, né? E agora nós estamos focando na leitura da carta dos Romanos. Eu vou chamar aqui o Vilmar para fazer uma oração, para a gente estar dando início aqui. Vilmar. Bom dia, a paz do Senhor a todos. Pai amado, querido Deus, mais uma vez, Pai, queremos te agradecer por esse dia de hoje, Pai, pela oportunidade de estarmos reunidos aqui para aprender um pouco mais a sua palavra, Senhor. Que o Espírito Santo venha falar com cada um de nós e abrir os nossos corações para entender a sua palavra, Senhor. Usa, Pai querido, cada um que está aqui, principalmente os professores, Pai, para ser boca do Senhor, Senhor, e poder transmitir, Pai, aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. 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 Então vamos lá. A gente vai dar sequência aqui, né? Cartas de Romanos, né? A gente vai começar com leitura. A gente já falou bastante coisa sobre Paulo, a gente já falou bastante coisa das cartas, do momento, enfim. Mas durante as leituras, a gente vai tendo alguma oportunidade, a gente vai falar um pouquinho de história, de contexto, sempre para poder fazer as conexões que a Bíblia traz para a gente, né? Às vezes lê uma palavrinha aqui, lê outra palavrinha ali, né? Então a gente vai fazendo durante a nossa conversa. Bom, e também aí relembrando, né? A gente está aqui com a nossa estante, então a gente está começando as cartas de Paulo, então o nosso estudo aqui está começando em Romanos, é uma das cartas mais importantes aqui da Bíblia, ela tem um conteúdo muito importante, né? Ela é um pouco extensa, então, e a gente vai entrar aqui nas leituras mesmo, tá? Só aqui dando um reforço, né? Quando a gente fala dos romanos, a gente está vendo aqui onde está Roma, aquele mapinha que a gente sempre olha, né? Para a gente poder, né, se situar, que aqui em cima é a Europa, a gente viu, né? Que tem a Grécia e a Turquia, né? Aqui nessa toda essa região aqui que Paulo percorreu e, né? E é dessas cartas que a gente está falando, né? Aqui embaixo tem a África, né? Tem a Líbia e o Egito bem na ponta. Então a gente tem falado um pouco sobre isso também, né? E aí a gente já começou a falar algumas coisas sobre os romanos, sobre essa carta. E a gente falou, né, que ela foi escrita no ano 57, a gente falou dos principais objetivos. E aí, antes da gente entrar aqui no índice propriamente na leitura, que é o que a gente vai fazer agora, né? A gente vai ficar lendo, ó, a gente vai ler o capítulo 1, tem aqui vários bloquinhos que a gente vai ler e entender. Qual que é a ideia, né, do nosso estudo? Depois que a gente dá uma geral, a gente contextualiza, né, a gente entra na leitura propriamente dita. Porque o ideal da nossa escola bíblica é também a leitura, né? A gente lê junto, a gente entende junto, porque a gente vai lendo e entendendo, lendo e entendendo. Então, isso vai fortalecendo o entendimento nosso na palavra, né? E aí, eu queria também chamar o Edgar, só para ele falar. Edgar, o que nós vamos encontrar aqui dentro dessa carta, né? Quais são aquelas frases que a gente está acostumado a ouvir, né? Que a gente tem muitas, a gente ouve muitas frases, o pessoal falando algumas frases, né? E muitas delas estão aqui dentro dessa carta a Romanos, não é isso, Edgar? Está no mudo. Edgar está no mudo. Agora eu estou. Agora está. Estão me ouvindo? Está com eco aqui. Agora acho que foi. Então, a gente tem aí uma série de. Deixa eu desligar que eu estou com um retorno aqui, como diria o
Tá muito baixinho, Edgar. Tá baixinho? Tá. Eu vou até sair daqui pra gente não entender. Agora tem um grilo aí. É. É a irmã Rosi que tá perto aí. Não sou eu, ele tá com 2 microfones abertos lá. Misericórdia. Eu vejo isso aí, viu, gente? Eu tô anotando aqui as presenças, o nome do pessoal, e eu vejo esses 2, 3 celulares conectados. O Vilmar vai É contar. verdade, Vilmar. Ele conta um só nesses 3 celulares, né, Vilmar? O seu tem, às vezes tem 4 seu ligado aí, eu não sei por quê. 3, 4. Porque tem o meu que grava. Bom, então vamos fazer o seguinte: enquanto não se acerta ali no microfone, vamos iniciar aqui as leituras, que a gente tem bastante coisa para ler e para falar, tá bom? Então vamos lá, ó. Aqui nas cartas de Paulo, vamos começar aqui com o capítulo 1, ó. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 7, a gente tem aqui o prefácio, a saudação. Né? Depois do versículo 8 ao 15, a gente vai ver, dentro dessa leitura, né, o desejo que Paulo tem de encontrar os cristãos. E durante a leitura, a gente vai ver ali, acho que tem microfone aberto, tá dando chiado. Precisa desligar o microfone aí. Pronto. Então, esses bloquinhos aqui do capítulo 1, né, são 5 bloquinhos, a gente vai lendo e conversando. Vamos ler um bloquinho e conversando, tá bom? A gente vai entendendo. Então, aqui a gente tem... Já vamos começar a ler o versículo 1, tá bom? O capítulo 1, desculpa. O capítulo 1, ele vai do versículo 1 até o 32, né? De um modo geral, o capítulo 1, ele fala da salvação pela fé, né? E que é para todos. Então, a gente vai discutir bastante sobre cristãos e não cristãos, a gente vai falar bastante sobre os gentios e os judeus, enfim. A gente vai falar bastante sobre essa questão, né? E que Deus não faz, né, separação, não faz acepção de pessoas, tá? Bom, então a gente vai ler aqui no primeiro bloquinho, vou ler o primeiro bloquinho, que é onde ele faz a saudação, né? Ele faz o prefácio, ele faz a saudação. Vou ler aqui, ó. Desde o versículo 1 até o versículo 6. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor de seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outro e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, aqui só nesse primeiro bloquinho, que ele faz a saudação, ele não é só a saudação. Olá, sou Paulo, né? E a vocês que estão aí em Roma, estou enviando, né, a paz do Senhor. Bom, não, ele já fala já aqui algumas coisas, ele já faz uma introdução aqui já na própria saudação, né? Muito, muito bacana. Até eu deixo aqui meio separadinho para a gente ir conversando. Então ele já começa falando, eu sou Paulo e sou servo de Jesus. Ele já começa falando servo. Sou servo de Jesus. O que é o servo? O servo é aquele que ele faz tudo o que o mestre manda, ele obedece ao mestre, né? Ele já não tem mais a vida própria dele, propriamente. Já não é de acordo com o que ele pensa, o que ele faz, já é de acordo com o que Jesus tá trazendo. Então, quando ele já começa a falar que ele é um servo de Jesus, ele já começa a falar, eu estou aqui, mas não é por mim mesmo.
porque o meu Senhor é Jesus. Então, quem está no comando é Jesus. E ele fala que ele foi, aí ele fala um pouco dele, né? Fui chamado para ser apóstolo, fui separado para o evangelho, eu fui designado, fui separado, eu fui indicado, fui escolhido para o evangelho. Então ele fala, eu sou servo de Jesus e fui escolhido para divulgar o evangelho. O evangelho, que nada mais é a salvação em Cristo Jesus, né? E ele fala, aí ele continua falando que esse evangelho foi por Deus, lá no passado, ele fala, né? Outrora, ele foi prometido, isso já estava designado através dos profetas na escritura lá atrás. Não é ele que está inventando. Então ele já está falando que tudo está acontecendo porque já estava prometido por intermédio dos profetas nas escrituras sagradas. E essas escrituras que falam a respeito do seu filho, que é Jesus, né? Que veio segundo a carne pela descendência de Davi. Então, já na hora que ele fala dele, ele já fala dele, do motivo, já fala que tem. Nos primeiros versículos, ele já dá a dica: ó, pessoal, sou eu, o Paulo, contextualiza tudo e já está falando que Jesus foi designado como Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade pela ressurreição dos mortos. Ele já está falando dele, já está falando de Jesus, já está falando que Jesus ele foi santificado pelo Espírito Santo quando ele ressuscitou dos mortos, né? E por intermédio, aqui no versículo 5, ele faria por intermédio de quem viemos a receber a graça. Tá vendo? Olha só, a gente lê a primeira vez, a gente não percebe várias coisas, tá? Por isso que o estudo bíblico aqui é bacana, porque a gente conversa e fica claro. Oi, Edgar, já te passo a palavra, deixa só. Tá, vai, conclui. Rapidinho aqui, já te passo aí. Então, ele já vai falando, né? E já fala sobre Jesus Cristo, que por intermédio de Jesus Cristo, viemos receber a graça. Então, já na saudação, ele está colocando uma série de coisas importantes que tem um microfone aberto. Aí ele fala assim, e também, lá no versículo 6, ele também fala, e também vós também foram chamados para ser de Jesus, né? E ele está falando assim, todos vocês que estão aí em Roma, todos os amados que estão em Roma, também foram chamados para ser santos, para serem santificados. Aí ele fecha, então, a todos vocês, graça e paz do Senhor Jesus. Olha só a saudação, que em vez de ele falar em 3, 4 palavras, ele fez um trechão que englobou um resumo muito legal. Então, toda vez que a gente lê aqui esse bloquinho aqui, que é a saudação, ele já fala tudo. Eu, Paulo, assim, assim, assado, vindo de Deus, assim, assim, assado, que trouxe o nosso Jesus através da Escritura, tal. E para vocês que são também escolhidos, para vocês que também são... Olá. Graça e paz. Então, só nesse capítulo aqui ele fala a saudação. Se a gente ler com calma, tem umas palavrinhas aqui importantes para a gente refletir. Fala, Edgar. Só estava fechando. Então, ele tem ali mostrado logo de início, né? Logo para começar o livro, a gente já tem ali uma reflexão do que seria, né? Para o apóstolo ele ser servo de Cristo, né? Uma condição de dependência mesmo, de ser servo, de estar numa condição mais humilde ali, no sentido de posicionamento, e ao mesmo tempo apóstolo, que é um embaixador, é um representante. Isso. Né? Então, assim, seriam 2 cargos se fossem cargos numa empresa, se fossem cargos numa organização, seria o mais humilde e aquele mais bem classificado, mais bem colocado ali, né, posicionado. E ele tem essa mesma função ali junto, né, as 2 funções de uma maneira em que ele mostra que precisa ser humilde e ao mesmo tempo está representando de forma correta, né? Ele é um embaixador, ele leva essa palavra. Então ele tem um peso no ser apóstolo e ao mesmo tempo tem a simplicidade de ser servo ali, né? Então logo de início ele já, como diria, já arrebenta nas colocações ali, né? Já deixa a gente numa posição de não se colocar como, olha, eu sou apóstolo. Você é servo. Servo.
Então, assim, a condição já é logo de início para não dar margem para eu entendo, eu sei, eu falo. Não, você é servo, você é simples, né? Humilde e que leva a palavra, né? Exatamente, Edgar, isso mesmo. O pastor também quer falar. Só na introdução aqui a gente já vê, né, pastor, como é É, bom a gente ler realmente, efetivamente ler a escritura, né? Fala, pastor. Tá no mudo. Interessante que isso que o Edgar também falou, e uma vez alguém veio falar para mim, não é que eu sou contra, não é que cada um é cada um, né? Alguém veio falar, ô Bispo Vanderlei, ô Apóstolo Vanderlei. Eu falei assim para a pessoa, olha, eu estou lutando para ser servo de Deus, para ser servo de Deus. E interessante aqui, como o Edgar falou, a primeira palavra, ele não falou nada, falou é servo, né? Olha, a coisa mais importante da nossa vida é ser servo. E quando ele falou aqui, servo voluntário, a servir a Deus. Porque tinha servos que eram obrigados a servir o seu Senhor. Aqui, ele é voluntário. Eu quero servir ao meu Senhor. Olha que coisa linda. Não é voluntário, nós somos aqui voluntários. Eu quero, pai, eu quero. Interessante que ele falou servo, e depois falou separado, e depois ele fala aqui, mas qual a finalidade? Para obedecer. Olha que para o verso 5. Para obedecer. Né? Olha que coisa linda. Então, Paulo, com toda a sua capacidade intelectual, com tudo, ele se joga lá embaixo. Eu não sou nada nessa vida. Eu sou simplesmente um servo. Amém. Só isso aí, Amém. vamos Amém. Então aqui, seguindo a leitura, né? No segundo, só no primeiro bloquinho, né? Eu vou separando de bloquinho em bloquinho, porque eles têm um sentido, né? Quando a gente lê, a gente tem um sentido assim que facilita o entendimento desse capítulo aí, do capítulo 1. Aí, na sequência, do 8 ao 15, aí ele já vem falar sobre o desejo dele de ver os cristãos em Roma, né? Aí, então, vamos ler do 8 até o 15, tá bom? Tem duas coisas importantes aqui também para a gente tratar dentro desse trecho. Então, entre o 8 até o 15, ele vai falar que ele quer estar em Roma, ele quer ver lá os amigos, ele tem esse desejo. Vamos ler aqui como ele escreve lá para os romanos, né? Do 8 até o 15, ó. Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. De novo, ele fala da fé, a importância da fé. No 9. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Só uma paradinha aqui, né? Eu fico pensando assim no grupo de intercessão nosso da igreja, que a hora que eu li aqui, eu pensei um pouco. Ele fala assim, como é que eu fico sempre orando por vocês aí. Versículo 10. Em todas as minhas orações, né, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus a ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como ignorantes. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros, em Roma. Bom, esse trecho aqui, que ele se dirige aos romanos, tem duas mensagens importantes que eu quero frisar, e eu quero trazer de novo, de vez em quando a gente volta lá em Atos, né? Lembra que a gente faz umas leituras em Atos, para a gente entender um pouco da história? Eu vou ler aqui e vou falar um pouco. Tem duas coisas importantes aqui, que ele fala assim, ó,
ele falou sobre faço menção de vós incessantemente em minhas orações, né? Por isso que eu lembrei aqui do nosso grupo de oração, da importância que tem a gente orar pelas pessoas do nosso meio, e também nós vamos ver aqui da importância, que ele fala muito forte aqui, né? De que a gente viva mutuamente a fé, né? Isso vai ser uma mensagem muito importante. Então, e quando ele fala aqui no versículo 10, né? Que ele fala assim, quando eu tiver boa ocasião de visitar-vos, né? Ele fala assim, quando tiver... Eu queria deixar claro aqui uma coisa que a gente já vem conversando, né? Na igreja, inclusive. Quando ele fala que vou esperar uma boa ocasião para ir visitar-vos, né? Eu queria reforçar aqui que é uma condição que Paulo tem, que é difícil. Paulo enfrentou muitas dificuldades, a gente vai ler aqui em Atos, no capítulo 24, quando vocês tiverem oportunidade, leia lá o Atos 23 e 24, para entender um pouco da história de Paulo. Ele tinha muitas dificuldades. E apesar dele estar falando aqui que eu estou esperando uma boa oportunidade, ele reforça mais para frente no versículo 13, que ele fala, eu tenho sido impedido. Então, não é assim que nem às vezes a gente fala, poxa vida, eu vou fazer um negócio aqui, mas o ano que vem eu começo, né? Eu preciso me aprimorar aqui, mas vou ver se eu entro num curso, mas aí vamos ver. Primeiro deixa eu ver se eu estabilizo aqui as minhas questões financeiras, depois que eu trocar de carro, ou depois que não sei o que. A hora que tiver uma boa oportunidade, aí eu vou, né? Não é esse aqui, essa frase que ele está falando, quando ele fala quando tiver uma boa oportunidade, é porque ele está passando num momento difícil. E ele está falando também, sempre ele reforça isso, e a gente precisa também, ele sempre se baseia na vontade de Deus. Então ele fala assim, ó, dentro da vontade de Deus. Então tudo que ele planeja, ele fala dentro da vontade de Deus. Então mesmo essa boa ocasião tem que estar ligado com a vontade de Deus. Porque se ele está tendo um impedimento, é um impedimento forte, que não está deixando ele, esse impedimento não está deixando ele deixar de evangelizar. A gente viu isso, né, no começo dos nossos estudos sobre Paulo, e aqui, só para a gente reforçar, eu vou ler um pedacinho aqui de Atos, tá? Só para a gente falar desse esse momento difícil. Paulo, quando ele estava lá em Jerusalém, né, os sacerdotes foram lá perseguir ele, né? Ele era um perseguidor, né? O Paulo, depois, quando ele era Saulo, né? Mas depois que ele virou Paulo, ele também era perseguido da mesma forma, né? Então, lá no capítulo 24, pegaram ele, né? Ele estava lá em Jerusalém, pegaram ele lá e prenderam ele e falaram, vamos levar ele para o Sinédrio, que esse cara está agitando aqui, tá distorcendo as nossas leis, e ele foi preso, né? E naquela época, quando ele foi preso, né? Veio também um guarda lá, um chefe da guarda lá, para levar ele preso. Falou, poxa, esse cara é um cidadão romano, né? Então tem que fazer as coisas certinhas, julgamento certo, tudo dentro da lei. Não pode, né? Não pode tumultuar, não. Então, vamos ler o capítulo 24, uns trechinhos aqui, só para a gente entender a história de Paulo, o momento de Paulo nessa hora. Ó, lá no 24, está falando assim, ó, que é quando Ananias e Tértulo acusam o Paulo, né, perante Félix. Bom, aí ele fala assim, ó, 5 dias depois desceu o sumo sacerdote Ananias com alguns anciãos e com um certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador Libelo contra Paulo. Então, o que esses dois sacerdotes foram apresentar isso contra Paulo? Por quê? Porque eles eram contra Paulo, eles pegaram ele, né, lá na confusão, e um guarda levou ele embora e falou, não, vocês não vão pegar ele não vão fazer nada com ele, tem que ser dentro da lei, então vocês vão procurar o governador. E eles foram lá e falando, ó, vamos acusar o Paulo lá, né? Aí lá no versículo 5, eles estão falando assim lá para o governador lá, que é o Félix, porque tendo nós verificado que esse homem é peste e promove sedições entre judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos.
Então, Paulo estava sendo acusado disso, né? De ser agitador e é da seita dos nazarenos, enfim. E aí, o Paulo fez a sua defesa, né? E aí, lá no versículo 22, ele, perante o governador lá, né? Félix, o que era o Félix, a esposa dele é Drusila, tem lá no 22, fala assim, ó, então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, é o caminho, aqui o pessoal, né, os apóstolos, que eles falavam que era o pessoal da seita do Nazareno, né, conhecendo melhor, adiou a causa, ele adiou, ele tá meio preocupado, né, ele falou assim, bom, eu vou também esperar o centurião que segurou o Paulo lá na época, né, para ver o que eu faço. E aí, no 24, ele fala: passado alguns dias, veio Félix com a sua esposa Drusila, que era judia, mandou chamar Paulo e chamou ele de novo para ouvir sobre a fé em Cristo Jesus, que é o foco dessa nossa carta de Paulo, a fé, a salvação pela fé em Cristo. Aí, no 25, fala assim, ó, dissertando ele acerca da justiça, ele, o Paulo fazendo a defesa, dissertando acerca de justiça, domínio próprio, o juízo de Deus. Aí ficou Félix amedrontado, falou aí, ficou preocupado, entendeu? Aí ele falou, bom, então pode sair, mas resolveu manter ele preso. E depois, no 27, fala assim, ó, 2 anos mais tarde, Félix teve um sucessor, que é o Pórcio. E aí, Félix, querendo assegurar apoio dos judeus, né, manteve o Paulo encarcerado. Aí já é uma questão política. Quer dizer, nesse trecho, não vou ler mais, não, só para explicar. Paulo estava sendo impedido mesmo, né? Passou 2 anos encarcerado. Depois de lá, lembra quando ele foi para uma viagem, né? Para Roma, lá no navio, aconteceu um monte de coisa. Tudo isso que está lá em Atos, a gente vai entender os momentos. E aqui, nessa primeira mensagem, eu li esse trecho só para a gente entender o que o Paulo está falando aqui. Quando ele fala que eu tenho sido impedido, quando ele falou assim, pô, será que eu vou ter uma boa ocasião para ir ver? Porque ele está passando por uma perseguição. E nós hoje, que nem outro dia a Elzinha mencionou bem, né? A Elzinha falou, nossa, estou com vergonha ouvindo um negócio desse. Às vezes, hoje nós nem temos, né, tantas restrições e tantas perseguições, e às vezes a gente não é tão, vamos dizer assim, a gente não é tão incisivo nessa transmissão, nessa evangelização, né? Então, essa passagemzinha aqui do Paulo, quando ele fala que quer ver o pessoal de Roma, ele cita essas dificuldades e eu te mostrei quais são as dificuldades lendo um pedaço lá em Atos. Aí depois, nessa sequência, no versículo 12, né, ele fala também a vontade de estar com eles, né? Porque ele falou aqui, ó, que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua. De novo ele fala da fé. E ele fala fé mútua, vossa e minha. Aqui, quando a gente sabe o quanto isso fortalece. Então, e ele deixa isso claro. Ele também precisa disso. Ele também fala que através disso a gente fortalece a fé. A gente reparte, ele fala assim, reparte dom espiritual. Quer dizer, a gente se completa, cada um tem um dom, né? A gente se completa quando se junta. E aí ele fala, né? Para a gente conseguir fruto, algum fruto entre todos. E ele fala, e não tem divisão. Não tem grego, não tem bárbaro, não tem sábio, não tem ignorante. É todos. Para a gente anunciar o evangelho em Roma a todos. Então, isso é muito, muito legal. Só para a gente complementar esse bloquinho, quando ele se direciona pelos romanos e fala, quero estar aí, né? Essas 2 mensagens são importantes, o impedimento e também a força da união em Cristo, né? Aí, no finalzinho, né, ele fala, anunciar o evangelho para vós outros em Roma, para todos, né? Para todos. Então, esse bloquinho ele fala isso. E depois, no próximo bloquinho, ele fala
do assunto mesmo da carta. Fala em duas frases, mas é o assunto da carta. Antes de passar para o próximo bloquinho, eu quero ver se alguém tem também alguma coisa para falar. E nesse bloquinho teve essas duas mensagens aí para a gente ler. Né? Por isso que é bom ler com calma a Bíblia, né? Marcelino, Fala, Edgar. tem algumas coisas importantes, eu acho importantes, mas assim, talvez para situar o posicionamento até histórico de tudo isso, né? Nessa fase aí, nessa época, o imperador era o Cláudio, né? E ele expulsou o povo judeu que era cristão, ele expulsou de lá de Roma, né? Eles estavam interferindo em todos os, né, os planos do imperador ali e foram expulsos, alguns anos tal, expulsos tal. E depois foi permitido que voltassem para Roma, né? E quando eles voltaram, eles tiveram um choque cultural ali, porque eles foram viver numa outra região e aí voltaram questionando o cristianismo que estava sendo implantado lá dentro pelos gentios, né? Cristãos que não judeus, né? E aí houve uma quebra ali, houve uma ruptura ali entre o cristianismo que estava sendo implantado ali dentro, houve questionamento, né? Então, começaram a questionar o sábado, que alimento pode, que alimento não pode, se é circuncidado ou não, né? Precisa ser ou não, tal. Então, houve um questionamento, então houve uma ruptura. E Paulo, sabendo disso, queria ir para Roma para também reunificar essa igreja que estava com esse problema, né? E então isso também permeou ali a cabeça. Imagine Paulo ali falando: puxa, eu preciso ir para lá para reorientar esse povo, vou mandar uma carta, né? E ele tinha também uma intenção, possivelmente porque a Espanha estava ali do lado, e ele ia fazer como base Roma para dali ele atingir a Espanha, para ele chegar com o evangelho na Espanha, né? Então ele tinha muito em Roma, né, que era a capital do império ali, e dali atingir muitas pessoas, né? Era um grande centro, né? Então isso era interessante para ele também. E isso veio a mexer com essa intenção de querer visitar mesmo, de eu preciso ir para lá, eu preciso estar lá. E a questão também que a gente tinha falado ali de bárbaros e esses bárbaros que são citados ali, é uma questão daqueles que não fazem parte da civilização grega, aqueles que não são greco-romanos, vamos dizer assim, né? Eles não são greco-romanos, são bárbaros, são aqueles que muitos tiveram origem lá no norte, né? No norte da Europa e desceram para Roma sem nenhum tipo de formação grega, onde existia lá o pensamento, onde existiam, né, as filosofias, eles desciam e eram mesmo rústicos, eram bem, né? Era de uma forma mais dura, e mesmo assim, né? Paulo falou: vocês têm que falar para eles o evangelho, né? Diga para eles: eles são incultos, eles são isso, aqueles são brutos, tal. Vamos falar com eles também, né? Então, não havia essa acepção de pessoas, tanto aquele mais rústico, tanto aquele que mais estudou, aquele que mais tinha dinheiro, posses ou não, né? Nenhuma. Então, isso era o grande foco de Paulo, né? Não ter essa acepção, assim como Deus não tem conosco, né? E, bom, segue aí, vamos seguindo. Mas as ideias seriam mais ou Sim, menos ótimo. essas. Amém. Amém. Muito bom. Bom, aí o outro bloquinho, que é o assunto da carta, que é a salvação pela fé em Jesus, né? São só 2 versículos, né, nesse que ele fala sobre isso. Mas ele deixa claro aqui, e é bom a gente reforçar. Vou ler aqui o 16 e o 17, né? Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Então, ele deixa claro aqui, ele fala: não me vergonho, porque ele está falando, ele está naquela época ruim mesmo de perseguição, né? E ele deixa isso claro. Por quê? Porque ele fala assim, porque é pelo evangelho. O poder de Deus, ele se manifesta, ele salva aquele que crê. Então, e ele fala que Deus se revela no evangelho. Então, ele precisa, sim,
perseverar no evangelho. E ele fala de fé em fé. Então, deixa claro aqui para a gente, né, quando a gente fala o justo viverá pela fé, fica muito claro para a gente a importância da fé. E fica muito claro para a gente da fé em Jesus Cristo, que é revelada no Evangelho. Então, aqui ele está falando, se você crê no Evangelho, então você vai ser salvo. Se você tem fé em Jesus, você será salvo. Né? Então, e o justo, né? O justo é o que escolheu, é o que aceitou Jesus como único e suficiente Salvador. E tem a fé em Jesus. Então, esse é o justo. Então, ele deixa isso claro, né? Nessa carta que ele está fazendo. Então, nesse capítulo 1, a gente está vendo que tem bastante mensagem, mas uma das principais é que existe a salvação, está no Evangelho e é pela fé, e para todos. Tanto é que eu coloco aqui nessa frase aqui no começo do slide, né? Desse resumo, que fala a salvação, ele fala da salvação pela fé e para todos. Então, tudo isso a gente está vendo no capítulo 1. Tá bom? Então, vamos continuar a leitura dos bloquinhos. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu vou dar sequência aqui. Marcelino, essa palavra justificado tem uma força muito importante aí nesse capítulo, nesse livro, de modo geral, né? Porque quando você pensa na palavra justificado, ela seria uma palavra assim que seria um reconhecimento da inocência, seria um reabilitado, né? Então, assim, nós somos reabilitados, somos justificados por Cristo Jesus. Então, assim, às vezes as pessoas confundem essa coisa da palavra justo, né? Esse é justo, esse é injusto, tal. Não é isso. É a justificação por Jesus Cristo, pela fé em Jesus Cristo, né? Isso nos dá a condição de falar, somos justos, né? Somos justificados pela fé, né? Cremos em Jesus Cristo, por isso somos reabilitados, né? Nós éramos culpados e agora fomos reabilitados. Então, a credibilidade ali diária, que é, né, reiterada para a gente, né? Um dia pedimos perdão, novamente somos, né, reabilitados, né? Pela fé em Jesus Cristo. Então, essa é a justificação. Somos justos pela fé em Cristo, né? Sim. Amém. Isso mesmo. Então, continuando aqui. Ô Marcelino. Oi. Só... Essa semana eu estava meditando nessa palavra aí de fé em fé, né? Uhum. Aí eu não sei se eu acredito que eu esteja correto, né? Eu estava tentando entender o que ele quis dizer com fé em fé. E aí eu, meditando aí, eu entendi essa semana que ele estava fazendo uma referência ao Antigo Testamento e ao Novo Testamento, né? Não sei, o Marcelino, você, o Edgar, os professores, né? O que vocês acham desse ponto que eu cheguei? Porque, assim, quando ele fala de Abraão, né? Ele fala que Abraão foi justificado pela fé. E depois ele faz um outro paralelo com a gente, né? Que nós seremos justificados pela fé. Aí, então, essa simples palavrinha de fé em fé, eu acredito que ele deu uma simplificada aí do Antigo, né? Testamento para o Novo Testamento. É isso? Sim, de fé em fé, quando ele está falando aqui, que você está falando, vem desde aquela época de Abraão e de todos os personagens, né? Então, de fé em fé, Deus vem trazendo, né? As promessas vêm se cumprindo, tudo que está na Escritura vem se cumprindo. Ele fala isso no começo aqui desse capítulo, ele fala isso. Ele se refere, sim, Vilmar, ao antigo, às Escrituras. E inclusive aqui, quando ele fala como está escrito, o justo viverá por fé, de novo ele menciona o Antigo Testamento. Então ele se baseia assim no Antigo Testamento para dizer que toda promessa vem sido realizada, né? E de fé em fé a coisa vem vindo. E é de fé em fé mesmo. Desde Abraão, vem vindo, de fé em fé. E é essa fé que vai assegurar toda a salvação. De fé em fé.
Pastor? Amém. Tem vários sentidos esse fé em fé, né? Primeiro, realmente, nós temos o Novo e o Velho Testamento. Então, você pega os dois, é a fé que nós temos que ter sempre em Deus. Sempre em Deus. Abraão, ele tinha fé em Deus, né? Depois do Novo Testamento, nós temos realmente fé naquele que o nosso Deus enviou, que é Jesus. Então, fé no Velho, fé no Novo Testamento. Existem algumas igrejas que, infelizmente, não aceitam o Novo Testamento e fica só no Velho. Interessante. Existem igrejas que também não aceita o Velho Testamento, que é o tempo que já passou, e aceita só o Novo. Então, é a fé. Então, o sentido, acho que o mais viável, é mais ou menos o que vocês estão comentando. É a fé que nós temos naquilo que Deus prometeu no Velho Testamento, e a fé naquilo que Jesus promete no Novo Testamento, que é atual. Então, a fé do passado foi uma bênção e a fé do presente também é uma bênção. A gente não pode não aceitar o passado e só aceitar o presente. Nós temos que aceitar a fé do passado que eles tiveram em Deus e nós temos hoje a fé do presente, que é em Cristo Jesus. Então, realmente, tem sentido isso que vocês estão comentando, fé em fé. Porque a Bíblia é uma só, mas ela compõe do Velho e do Novo Testamento, né? E, além disso aí, outro sentido também da fé em fé é que muitos têm fé, mas a fé é para hoje. Não, a fé é para sempre. Ela é contínua. A fé é contínua. Então, você tem fé hoje, amanhã, você vai ter que ter mais fé do que o passado, do que o dia de ontem. Por que mais fé do que o dia de ontem? Por causa das dificuldades que nós vamos enfrentar, talvez seja maior do que o de ontem. Então, a nossa fé tem que ser o quê? Progressiva, está crescendo. Fé e cada dia mais em fé. Então, tem os dois sentidos. Pastor, também tem aquele comentário que a gente talvez possa fazer. A fé, ela tem origem como palavra, né? Se fosse no latim seria fidelis, no hebraico seria como crença. Então, assim, crer, né? Você crê, confiar, né? Na verdade, seria no hebraico, confiar. Então, fé no hebraico seria confiar, né? E no latim já passa para crença. Então, assim, a gente confiar naquilo que a gente crê. Então, assim, a fé seria, na origem da palavra, confiança. Então, de confiança em confiança, você não perde a confiança em Deus, né? Então, a fé, você pode ter fé em várias coisas, né? A palavra fé, fora do contexto bíblico, ela é muito genérica, ela é muito abrangente, né? Você pode ter fé que o seu time vai vencer, você pode ter fé que você vai ganhar uma corrida, que você vai ganhar alguma coisa. Então, mas a fé, no sentido original da palavra, é crença. E no sentido original mesmo da Bíblia, seria confiança. Então, a gente pode falar que é de confiança em confiança em Deus. Então, isso não muda. A sua confiança em Deus é plena. A sua fé em Deus é plena e é constante, né? Você confia em Deus constantemente. Então, você pode falar que você tem fé constantemente. Então, você está de confiança em confiança. Você confiava, né, confia naquilo que foi dado no Velho Testamento, confia naquilo que tem no Novo Testamento, né? Então, a sua crença não muda, né, em Deus, né? Seria Então, isso permanece. Só mais uma palavrinha? Você já viu algumas pessoas, né? Puxa, pessoa que parecia que tinha tanta fé, né? Fazia isso, fazia aquilo e hoje não faz mais nada. É verdade? Tem milhares e milhares de pessoas que todo mundo conhece, que era uma bênção através da fé, de repente perdeu tudo. Por isso que é progressiva. A fé hoje, a minha fé de hoje é uma coisa. A minha fé de amanhã tem que ser mais do que a de ontem. Então, é fé em fé, buscando. O que fala a Bíblia? A Bíblia fala o quê? Prossigamos em conhecer. Então, o Senhor pode colocar fé. Nós temos que prosseguir. Amém? Certo. Amém.
Isso Pelo mesmo. que o Edgar falou aí, então a fé é uma confiança, mas é uma confiança mais concreta do que aquela confiança abstrata, né? Isso. Do que a torcida. Essa abstrata É, que você fala é a torcida, viu, Marcos? isso, Você você fica torcendo para acreditar, que não mas aconteça. você acha que não vai acontecer ou pode acontecer. E a É. confiança em Deus é você ter certeza, né? É Isso, aquilo que ele fala lá em Hebreus, Sim, né? isso. Porque sim, a às vezes a confiança, gente a confunde origem a da palavra, né? nossa. Isso. Porque às vezes a Beleza. gente A está origem da torcendo, palavra fé é já não é. confiança. Isso aí. Viu? Só tem por exemplo, tem a fé natural, a confiança. Eu confio no meu pai, é uma coisa natural. É isso aí. Então tem essas duas. Tem a fé natural e a fé em Deus, né? Então é isso aí. Então, eu confio naquilo que estou fazendo, confio nisso, confio naquele, confio no meu pai, na minha mãe. É uma fé natural da pessoa humana. Mas essa fé que está dizendo é a fé em Deus. Isso. Bom, então, assim, dando sequência aqui, o nosso próximo bloquinho, Paulo vai falar, esse é um pouco mais longo que esse próximo bloquinho, que ele fala o quê? Vai do 18 ao 27. Ele vai falar dos desvios do homem e do juízo, né, do julgamento de Deus. Então, a gente vai ler, vamos deixar para o próximo domingo, dado o horário, né? Mas nesse bloquinho aqui, ele fala bastante sobre os desvios, sobre o julgamento de Deus, e ele está alertando. Ele alertando, aquele, pessoal, Deus está vendo, viu? Nesse bloquinho ele vai falar isso, Deus está vendo, viu? Aí ele começa a falar dos desvios. Você que está aí andando nesse caminho errado, Deus está vendo, viu? Você que está fazendo isso, você que está falando aquilo, você que fez isso, você que fez aquilo, Deus está vendo. Deixa eu pôr só aqui no nosso índice para a gente entender aqui, ó. Tá vendo aqui? O primeiro bloquinho, ele fez a saudação. No segundo bloquinho, ele falou sobre ele querer estar com os amigos em Roma, querer levar o evangelho, a necessidade, o Edgar comentou a necessidade de ele estar levando o evangelho para Roma, né? No outro bloquinho, a gente viu que a salvação é pela fé, que a gente está discutindo aqui, né? E nos últimos dois bloquinhos que ele fala sobre os desvios dos homens. Ele fala sobre o juízo de Deus. A gente vai ler, né? A gente vai ver que esse bloquinho tem essa intuição. E a gente vai ver que no último bloquinho ele vai falar da reprovação dos gentios, ele vai explicar por quê, né? Então, no próximo domingo, eu vou abrir aqui para a gente estar comentando e passando a palavra para o pastor fazer a oração, né? E no próximo domingo a gente continua a leitura, a gente faz a leitura que nem nós estamos fazendo aqui. Lê o que está escrito e a gente entende e conversa sobre o que está escrito. E é muito legal, né? A gente lê e ir conversando. É igual quando você não está sozinho, está em casa lendo um negócio lá e está com a esposa assim, você vai lendo, vai conversando, né? Vai lendo, vai conversando. Isso vai abrindo os nossos olhos, vai abrindo a nossa mente, vai chegando alguns... né? É bacana isso, né? Então essa parte, eu gosto muito dessa parte do estudo bíblico, quando a gente faz a leitura e os comentários. Então eu vou abrir aqui, se alguém quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. E antes de passar aqui para o pastor fazer a oração para a gente. Alguém quer falar alguma coisa, pastor? Amém. Não, só vou orar, né? E agradecer a Deus por esse estudo maravilhoso. É um estudo que nós vamos demorar aqui, eu creio que alguns meses, né? Porque não pode ser pressa, você estuda e vai com calma, né? E Romanos, né? É uma coisa maravilhosa, como toda a Bíblia, né? E temos muitos ensinamentos. E também já quero dizer aos irmãos que hoje nós vamos estar recebendo nossa igreja, pastor Reinaldo, né? Um homem de Deus, que estará pregando a palavra do Senhor para nós. Então, faça o possível de estar lá, né? Para receber as bênçãos do Pai Celestial. Amém? Então, e é isso. Posso já orar? Ou alguém vai querer falar alguma coisa? Faltam 5 minutos. Se ninguém for falar, só pode orar, pastor. E esse modelinho que eu trago, assim, de estrutura de índice, é para a gente ficar entendendo a estrutura mesmo do que a gente está lendo. Ajuda a gente.
Não, Marcelino, muito, né? domingo que vem. Ô, papai. Oi, pode falar. Oi. Então, eu gostaria só que orasse pela família do Alê, né, que faleceu o pai dele, e orasse também pelas pessoas que estão fazendo Enem. Hoje tem vários jovens aí fazendo Enem. É A gente está verdade. orando por eles também. Orar Amém. pelo Marcelino e pela Maiara, que estão com problemas renais, né, também. Amém. Amém. Então vamos falar com Deus, né? Como servo de Deus, né? Nós vamos pedir ao nosso Pai, ao nosso Senhor, né? Nosso Senhor, nosso Mestre, o dono da nossa vida, né? Possa estar agindo nas nossas vidas em nome do Senhor Jesus. Pai amado, eu quero engrandecer o teu nome, Pai, porque o Senhor é um Deus que pode todas as coisas, porque tudo está no teu controle, Pai. Deus amado, eu quero colocar a vida, primeiramente, do irmão Marcelino, que está precisando, Pai, do teu manifestar, do teu poder sobre a vida física dele. Pai amado, e que essa dor, essa dificuldade que ele está tendo, essa pedra que está tirando, Pai amado, a sua liberdade total, seja expelida do corpo do Marcelino pelo poder do sangue de Jesus. A Maiara também, meu Deus amado, cubra com teu sangue, dê a bênção da vitória. O nosso irmão Alexandre Paramadebê, Pai amado, vai abrindo sua mente, vai consolando, vai dando a graça, vai dando a bênção para o teu servo e junto com toda a sua família que está aí lutada, Pai. Que a tua bênção venha sobre eles e que o Senhor esteja abençoando cada dia mais a família do teu servo, Pai. Pai amado, também essas pessoas estão fazendo, Pai amado, e na e-mail. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai amado, é uma prova difícil, Pai amado, muito difícil. Mas eu quero pedir, Pai amado, especialmente para nossas irmãs, nossos irmãos em Cristo Jesus, Pai amado, abra o seu entendimento naquilo que estudaram e que possa ser muito bem sucedido nessa prova, Pai. Obrigado, meu Deus. Também já quero abençoar a vida do pastor Reinaldo, que vai trazer a tua palavra para os nossos corações. Unge o teu servo, dê a tua bênção a ele. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e nosso Pai, a eterna e bendita consolação do Espírito Santo, venha estar repousando sobre todos nós, agora e para sempre. Amém. Amém. Dá a bênção. Shalom, Adonai. Amém. Adonai, pastor. Shalom, Adonai. Amém. Até mais tarde no culto. Até mais tarde, pessoal. Deus abençoe a todos. Amém, Ricardo. Deus continue capacitando a sua vida, Ricardo. Dá um tchau, pessoal. Amém. Tchau, pessoal. Tchau. Dá um tchau. Chega de pedra, Marcelino. Deus abençoe. Deus Chega de abençoe. pedra.